O Aurora 122C é aquele tipo de carro que poucos conhecem, mas que guarda uma história riquíssima. Imagine o momento em que o Brasil estava tentando se firmar no cenário automobilístico mundial. Surge, então, um esportivo que não só atrai olhares como também mostra o potencial de inovação da indústria brasileira. Não é todo dia que você vê um país emergente competir diretamente com gigantes internacionais. É como ver o Brasil se desafiando a criar algo único, algo que pudesse ser lembrado por gerações. O Aurora 122C foi um marco, não apenas por ser um carro esportivo, mas por representar uma ousadia que poucos imaginavam ser possível naquele momento. Afinal, criar um esportivo que pudesse competir com os grandes europeus e americanos era um feito de coragem e visão. Quem se aventurava nesse projeto sabia que o caminho não seria fácil, mas o resultado prometia ser grandioso. E, como veremos, essa ousadia acabou deixando um legado difícil de ignorar. E, claro, essa história só ganha mais cor quando entendemos o contexto em que tudo aconteceu. Não é à toa que o Aurora 122C se tornou um símbolo do que o Brasil era capaz de fazer. Vamos agora mergulhar nesse cenário e entender o que levou à criação desse carro tão especial. O cenário automobilístico brasileiro na época. Nos anos 60 e 70, o Brasil estava em pleno desenvolvimento industrial, e a indústria automobilística vivia um momento de transformação. Com políticas protecionistas em vigor, o país buscava reduzir a dependência de veículos importados. Isso abriu caminho para que as montadoras locais começassem a florescer, mas o desafio era grande. Não se tratava apenas de fabricar carros, mas de competir com padrões de qualidade internacionais e oferecer veículos que se adequassem às necessidades e ao bolso do consumidor brasileiro. A produção local de carros enfrentava barreiras, como a falta de tecnologia avançada e a dependência de peças importadas. Mas, como diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção, e foi nesse ambiente que surgiram ideias inovadoras. O Aurora 122C é um exemplo perfeito de como o Brasil estava tentando criar algo que fosse nosso, um esportivo que tivesse a cara do país. É como quando alguém decide que, em vez de comprar um produto importado caro, vai arregaçar as mangas e criar algo do zero, mas com estilo e qualidade que impressionam. O interessante é que esse contexto desafiador gerou uma verdadeira corrida por inovações no setor. O Aurora 122C, com suas linhas modernas e motor potente, refletia exatamente esse espírito de superação. A indústria automobilística brasileira estava em um ponto de virada, e o surgimento desse esportivo mostrava que o país estava pronto para ousar mais. Agora, vamos ver como essa visão começou a tomar forma na mente dos criadores desse projeto. A visão por trás do Aurora 122C. O Aurora 122C não nasceu por acaso, mas sim da visão de um grupo de entusiastas que acreditava no potencial do Brasil para criar algo que fosse muito além de um simples carro. Imagine um grupo de pessoas que enxergava a indústria automobilística nacional não apenas como uma forma de transporte, mas como uma oportunidade de inovação e orgulho. Esses visionários queriam colocar o Brasil no mapa dos esportivos, e acreditavam que era possível criar um carro que combinasse performance, design e acessibilidade. E foi com essa mentalidade que o Aurora 122C começou a ganhar forma. O idealizador do projeto sabia que competir com os grandes esportivos internacionais não seria fácil, mas ele também entendia que o Brasil tinha algo especial a oferecer, a capacidade de criar com originalidade. Então, ele reuniu uma pequena equipe de engenheiros e designers, todos apaixonados por carros, e começou a trabalhar em um conceito ousado. Esse grupo queria mais do que apenas construir um carro bonito. Eles queriam desenvolver um veículo que refletisse a personalidade brasileira, com linhas arrojadas e uma performance que pudesse impressionar até os mais exigentes. Eles sonhavam alto, e sabiam que seria preciso mais do que paixão para alcançar esse objetivo. A filosofia por trás do Aurora 122C era clara: criar um carro que fosse, ao mesmo tempo, acessível e inovador, sem perder a essência de um verdadeiro esportivo. Os envolvidos no projeto sabiam que o mercado brasileiro precisava de algo que fosse diferente dos modelos importados. Então, a meta era entregar um produto que tivesse qualidade, mas que também pudesse ser produzido em maior escala, o que era um verdadeiro desafio para a época. A partir daí, o conceito começou a sair do papel e a se transformar em realidade. E assim, o próximo passo foi colocar todo esse ideal em prática, com o desenvolvimento do design e da engenharia do veículo.
Design e estética. O design do Aurora 122C foi pensado para ser, ao mesmo tempo, funcional e atraente. Inspirado nos grandes esportivos europeus, ele trazia uma silhueta que transmitia velocidade e elegância, mesmo quando o carro estava parado. Suas linhas aerodinâmicas eram cuidadosamente desenhadas para otimizar o desempenho em alta velocidade. Imagine um carro com um capô alongado, baixo, e uma traseira curta, robusta, que já dava a sensação de que ele estava pronto para correr nas pistas. Era a mistura perfeita de estilo e eficiência, algo que atraía olhares logo de cara. Por dentro, o Aurora 122C também não decepcionava. Embora o interior fosse simples, havia um cuidado especial com a ergonomia e o conforto do motorista. O painel, com um design moderno para a época, trazia controles bem posicionados, pensados para facilitar a experiência de direção. É como quando você entra em um carro e sente que tudo está no lugar certo, pronto para que você se concentre apenas na estrada. O acabamento, embora básico, refletia o compromisso com a funcionalidade sem abrir mão de uma boa apresentação. Era um carro que unia o melhor dos dois mundos, conforto e esportividade. O interessante é que, na época, poucos carros no Brasil tinham um design tão focado em performance e estética. O Aurora 122C se destacava exatamente por essa combinação. Não era só mais um esportivo, mas um veículo que trazia um toque de exclusividade em suas linhas, algo que poucos poderiam imaginar ver em um carro nacional. E, claro, tudo isso estava diretamente ligado ao que estava escondido debaixo do capô, um motor capaz de acompanhar o design ousado e potente do carro. Vamos ver como esse motor foi concebido para dar vida a esse projeto. Motor e performance. O coração do Aurora 122C estava debaixo do capô, um motor projetado para impressionar tanto quanto o design. Equipado com um motor de 4 cilindros, ele conseguia entregar uma potência que surpreendia para a época. Em um momento em que o Brasil buscava independência tecnológica, esse motor simbolizava o avanço da engenharia nacional. Ele não era apenas rápido, era eficiente e bem ajustado para as estradas brasileiras, muitas vezes desafiadoras. O foco aqui era a combinação de desempenho e praticidade, garantindo que o carro fosse competitivo sem perder sua viabilidade. A equipe de engenharia sabia que não bastava apenas criar um motor potente, era necessário que ele se adequasse à realidade do país. Por isso, o desenvolvimento do motor levou em conta o equilíbrio entre velocidade e durabilidade. A suspensão, por exemplo, foi ajustada para suportar as condições diversas das ruas e estradas brasileiras, algo que muitos dos esportivos importados não conseguiam oferecer com a mesma eficiência. É como adaptar um carro de corrida para rodar nas ruas do dia a dia, garantindo que o motorista possa sentir adrenalina sem sacrificar o conforto. O Aurora 122C não era apenas uma máquina para impressionar nas pistas, mas também para oferecer uma experiência de condução única. O motor, aliado à estrutura leve e ao design aerodinâmico, permitia uma dirigibilidade excepcional. Dirigir um Aurora era como estar no controle de uma obra de arte em movimento, com a potência respondendo a cada comando. Esse carro foi feito para aqueles que buscavam mais do que apenas ir do ponto A ao ponto B. Ele foi pensado para quem queria sentir o prazer de dirigir. E claro, toda essa engenharia só foi possível graças às parcerias e colaborações que tornaram o projeto viável. Colaborações e parcerias. O desenvolvimento do Aurora 122C não teria sido possível sem a colaboração de várias empresas e fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais. A equipe de engenharia sabia que, para criar um esportivo competitivo, era preciso contar com o que havia de melhor em termos de tecnologia e componentes. Assim, eles buscaram parcerias estratégicas para garantir que o carro tivesse peças de qualidade, desde o sistema de freios até a suspensão. Essas colaborações foram fundamentais para o sucesso do projeto, permitindo que o Aurora 122C alcançasse um padrão de excelência que se equiparava aos esportivos de renome internacional. Uma dessas parcerias foi com uma empresa especializada em sistemas de freios, que forneceu a tecnologia necessária para garantir a segurança e o desempenho do carro. Além disso, a suspensão, que foi ajustada para as condições das estradas brasileiras, contou com a expertise de uma equipe internacional que trouxe soluções inovadoras. Essas colaborações não só ajudaram a reduzir os custos de produção, mas também garantiram que o Aurora 122C fosse confiável e eficiente. É como unir forças com especialistas para criar algo que, sozinho,
talvez não fosse possível alcançar com o mesmo nível de qualidade. Essas parcerias também foram essenciais para garantir que o projeto se mantivesse dentro do orçamento, já que produzir um carro esportivo não é tarefa barata. Ao combinar tecnologia importada com peças fabricadas no Brasil, a equipe conseguiu equilibrar custos sem sacrificar a performance. O resultado foi um veículo que refletia o melhor de dois mundos, a inovação internacional e a adaptabilidade local. Agora que o Aurora 122C tinha o design e a engenharia certos, era hora de colocá-lo na linha de produção e preparar seu lançamento oficial. Fábrica e linha de produção. A produção do Aurora 122C marcou um momento importante para a indústria automobilística brasileira. A fábrica, localizada no interior de São Paulo, foi equipada com o que havia de mais moderno na época, uma verdadeira aposta no futuro. O processo de fabricação foi desenhado para ser eficiente, permitindo a produção de dezenas de unidades por mês, algo que era um feito considerável para um projeto tão ousado. Mas, como é de se esperar em qualquer empreendimento inovador, desafios não faltaram, especialmente na obtenção de certos componentes que ainda eram importados. No início da produção, surgiram dificuldades em encontrar fornecedores locais para algumas peças específicas, o que acabou atrasando a fabricação em alguns momentos. A equipe, no entanto, não se deixou abater. Eles sabiam que estavam lidando com um projeto ambicioso, e como em qualquer grande ideia, era preciso enfrentar obstáculos e encontrar soluções criativas. A produção em escala, algo raro para esportivos da época, também foi uma grande conquista. Imagine o orgulho de ver cada Aurora 122C saindo da linha de produção, pronto para ser entregue aos primeiros compradores. Essa fábrica não era apenas um espaço de produção, era um símbolo do que o Brasil podia alcançar. O processo de montagem do Aurora 122C seguia padrões rigorosos de qualidade, com cada detalhe sendo inspecionado de perto. Cada carro que deixava a linha de produção carregava o peso de uma promessa: entregar algo único para os consumidores brasileiros. Agora, com a fábrica a todo vapor, o próximo passo era lançar o Aurora 122C, oficialmente mostrar ao público o que ele realmente tinha a oferecer. Estratégia de mercado. Quando o Aurora 122C estava pronto para ser lançado, a equipe sabia que precisava de uma estratégia de marketing à altura de sua inovação. Eles não estavam apenas lançando um carro, mas sim introduzindo um conceito novo no mercado nacional, um esportivo brasileiro que poderia competir com os grandes nomes internacionais. A campanha publicitária foi ousada, com anúncios em revistas especializadas e até comerciais de TV, algo incomum na época para carros nacionais. O foco era atrair jovens entusiastas que desejavam velocidade e estilo, mas que até então só encontravam essas características em carros importados. A estratégia foi posicionar o Aurora 122C como o esportivo do povo, um carro que oferecia o desempenho de um grande esportivo, mas com um preço relativamente acessível para o mercado brasileiro. Era uma jogada inteligente, pois ele se destacava como uma alternativa viável aos modelos europeus e americanos que dominavam o segmento. Além disso, a equipe de marketing soube explorar o apelo emocional, promovendo o carro como um símbolo de orgulho nacional. Afinal, quem não gostaria de dirigir um carro que combinasse potência e design, e que ainda fosse um produto do próprio país? Essa abordagem ajudou a criar uma aura em torno do Aurora 122C, fazendo com que ele fosse visto como mais do que apenas um carro. Ele se tornou uma declaração de independência para os consumidores, uma forma de mostrar que o Brasil era capaz de competir no cenário automobilístico global. No entanto, por mais promissora que fosse a campanha de marketing, o verdadeiro teste viria com o lançamento oficial do carro, onde as primeiras impressões da crítica e do público definiriam o futuro do Aurora 122C. O lançamento oficial. O lançamento oficial do Aurora 122C foi um evento cercado de grandes expectativas. Realizado em São Paulo, o evento contou com a presença de jornalistas, influenciadores da época e, claro, potenciais compradores. Havia uma mistura de curiosidade e otimismo no ar, afinal, era a primeira vez que um esportivo brasileiro de tal magnitude seria apresentado ao público. O carro foi exibido com destaque, com seu design elegante e aerodinâmico atraindo olhares e comentários positivos. Foi uma estreia que muitos consideraram um marco na história do automobilismo nacional. As primeiras impressões dos críticos especializados foram extremamente favoráveis.
O design inovador e a performance foram os principais pontos elogiados. Muitos compararam o Aurora 122C com os esportivos europeus, destacando que o carro brasileiro não ficava atrás. Para os entusiastas, era emocionante ver que o Brasil finalmente tinha criado algo que pudesse competir em pé de igualdade com os grandes nomes do automobilismo mundial. Esse momento de reconhecimento, sem dúvida, trouxe uma onda de orgulho para os envolvidos no projeto e para o público que acompanhava de perto essa nova fase da indústria automobilística nacional. Apesar do sucesso inicial, todos sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir: a aceitação do público e o desempenho no mercado. Afinal, um lançamento bem-sucedido não garante vendas sólidas a longo prazo. Agora, com o carro nas mãos da crítica e do público, a equipe por trás do Aurora 122C estava ansiosa para ver como ele se sairia nas concessionárias e nas ruas. O desafio estava apenas começando, e as próximas semanas seriam decisivas para determinar o futuro desse icônico esportivo brasileiro. Vendas e distribuição. Apesar da recepção calorosa no lançamento, o Aurora 122C enfrentou desafios consideráveis quando chegou às concessionárias. O mercado brasileiro, ainda em fase de maturação, não estava totalmente preparado para absorver um esportivo desse porte. As vendas iniciais foram promissoras, mas logo enfrentaram uma desaceleração. Parte disso se devia ao preço relativamente alto para o consumidor médio brasileiro, resultado dos custos elevados de produção e da tecnologia envolvida. Além disso, o segmento de esportivo sempre foi mais restrito, com público-alvo menor e mais exigente, o que tornou o desafio de alcançar grandes números ainda mais complexo. Outro ponto que impactou as vendas foi a rede de distribuição. Embora o Aurora 122C estivesse presente nas principais cidades do Brasil, sua disponibilidade era limitada em regiões mais distantes, o que restringiu o acesso a potenciais compradores. Esse tipo de limitação é comum em produtos que demandam uma infraestrutura mais especializada para manutenção e suporte. Imagine que, na época, nem todas as oficinas estavam preparadas para lidar com um esportivo tão sofisticado, o que afastou alguns clientes em potencial, preocupados com os custos de manutenção. Apesar dos obstáculos, o Aurora 122C conquistou um nicho fiel de compradores, principalmente entre colecionadores e entusiastas de carros. Esse público valorizava o design, a performance e o fato de ser um produto nacional, algo que, por si só, já gerava um apelo emocional. Ainda assim, as dificuldades de expansão nas vendas mostravam que o carro teria uma vida comercial mais curta do que o inicialmente esperado. No entanto, a crítica especializada continuava a elogiar o modelo, garantindo que, pelo menos em termos de legado, o Aurora 122C já estava fazendo história. Recepção crítica. A recepção crítica do Aurora 122C foi, em grande parte, positiva, e isso ajudou a consolidar sua imagem como um dos esportivos mais emblemáticos já produzidos no Brasil. Jornalistas e especialistas em automóveis elogiaram o design arrojado e a dirigibilidade precisa, destacando que o carro oferecia uma experiência de condução semelhante à dos modelos europeus. Havia um senso de surpresa entre os críticos, que não esperavam que o Brasil fosse capaz de produzir um veículo com tanta qualidade e performance. Esse reconhecimento foi um dos fatores que alimentou o entusiasmo em torno do Aurora 122C nos primeiros meses após o lançamento. Além dos elogios ao design e à performance, a crítica também se impressionou com a capacidade do Aurora 122C de lidar com as estradas brasileiras, conhecidas por serem desafiadoras em termos de infraestrutura. Comparado a outros esportivos importados, que às vezes sofriam nas condições locais, o Aurora mostrou uma robustez que poucos esperavam de um carro com esse perfil. Isso levou sua reputação não apenas como um carro rápido e elegante, mas também como um esportivo funcional para o dia a dia. Para muitos, esse era o verdadeiro diferencial do Aurora 122C, combinar estilo e praticidade de uma forma única. No entanto, nem tudo foi elogios. Alguns críticos levantaram preocupações sobre o preço elevado e o custo de manutenção, o que o tornava inacessível para grande parte do público. Essa era uma barreira importante que a equipe por trás do Aurora teria que enfrentar. Mesmo assim, o consenso geral era de que o carro representava um avanço significativo para a indústria brasileira, elevando o patamar do que se podia esperar de um esportivo nacional. Mas, enquanto a crítica continuava a reconhecer suas qualidades, a competição no mercado começava a ficar mais acirrada. Competição e comparativos.
Embora o Aurora 122C tenha se destacado como um dos esportivos mais inovadores do Brasil, ele enfrentava uma concorrência de peso, tanto no mercado nacional quanto internacional. Importados de marcas renomadas, como Alfa Romeo e Porsche, continuavam a dominar o segmento de carros esportivos no Brasil. Esses concorrentes ofereciam não apenas prestígio, mas também uma tradição consolidada de performance e luxo. Para muitos consumidores, era difícil resistir ao apelo de carros europeus com décadas de experiência no desenvolvimento de veículos de alta performance. O Aurora, por mais promissor que fosse, precisava lutar para conquistar seu espaço. No entanto, o Aurora 122C tinha algumas vantagens sobre seus concorrentes. Sua produção local permitia que ele fosse adaptado às condições brasileiras de forma mais eficiente, algo que os modelos importados, muitas vezes, não conseguiam fazer tão bem. Além disso, seu custo-benefício era uma forte arma no mercado, oferecendo uma alternativa mais acessível do que os carros europeus. O Aurora conseguiu se posicionar como esportivo nacional, uma proposta que atraiu consumidores que buscavam um carro de alta performance, mas que, ao mesmo tempo, queriam apoiar a indústria nacional. Era como escolher entre comprar um produto importado caro ou investir em algo feito no próprio país, com um toque de orgulho local. Mas, apesar dessas vantagens, a competição continuava a ser um desafio. O mercado de esportivos, por sua própria natureza, é pequeno e exclusivo, o que significa que cada venda era uma batalha. A percepção de prestígio dos carros importados ainda pesava muito, e muitos consumidores de classe alta preferiam gastar mais em marcas já consolidadas. Ainda assim, o Aurora 122C conseguiu deixar sua marca no mercado, sendo lembrado como um dos primeiros esforços sérios do Brasil para competir nesse segmento. Agora, os desafios internos da produção começariam a pesar ainda mais no futuro do projeto. Problemas de produção. Os desafios enfrentados durante a produção do Aurora 122C foram um dos principais motivos que comprometeram seu sucesso comercial. A equipe por trás do projeto sabia que fabricar um esportivo de alta qualidade no Brasil seria uma tarefa árdua, e as dificuldades começaram a surgir logo nas primeiras fases da produção em massa. A inflação crescente e a instabilidade econômica do país naquela época aumentaram os custos de fabricação, tornando o carro mais caro do que planejado inicialmente. Isso impactou diretamente o preço final do veículo, afastando parte do público que esperava por um esportivo mais acessível. Além dos desafios financeiros, houve também problemas com fornecedores. Muitos componentes essenciais para a montagem do Aurora 122C ainda precisavam ser importados, o que tornava o processo mais lento e caro. Imagine tentar produzir um carro de alta performance em um país com infraestrutura limitada para esse tipo de projeto. Era como tentar construir uma casa sem as ferramentas certas. A equipe de produção muitas vezes se via sem opções, o que levou a atrasos significativos e comprometeu a capacidade de entregar o carro em volumes mais altos. Isso limitou a distribuição e acabou afetando as vendas no longo prazo. Mesmo com todos esses obstáculos, a equipe não desistiu. Eles continuaram a buscar soluções para manter o projeto vivo, mas, com o tempo, ficou claro que seria difícil superar todos os problemas sem apoio externo. A falta de incentivos governamentais específicos para esportivos nacionais também dificultou ainda mais a continuidade do projeto. Embora o Aurora 122C tenha deixado sua marca na história, esses desafios de produção mostraram que, por mais ambicioso que fosse, seria preciso mais do que paixão para sustentar o carro no mercado a longo prazo. E com isso, outras barreiras, como as regulamentações, começaram a pesar ainda mais. Questões regulamentares. As regulamentações impostas pela legislação automobilística brasileira também trouxeram desafios significativos para o Aurora 122C. Na época, as normas ambientais e de segurança começaram a se tornar mais rígidas, exigindo que os fabricantes fizessem ajustes nos veículos para atender a esses novos padrões. Para um projeto tão ambicioso como o Aurora, essas mudanças significavam mais tempo e dinheiro gastos em atualizações técnicas que, muitas vezes, não estavam previstas inicialmente. Isso forçou a equipe a reavaliar algumas decisões de design e produção, o que impactou diretamente os custos e os prazos de entrega. Além disso, as normas ambientais, que começavam a ganhar força globalmente, trouxeram a necessidade de desenvolver motores mais eficientes e com menos emissões de poluentes. O Aurora 122C, com seu motor potente, precisou ser adaptado para atender a essas exigências, o que gerou mais um obstáculo financeiro e técnico.
Para quem estava acostumado a desenvolver esportivos com foco total em desempenho, as novas regulamentações eram um balde de água fria. É como tentar correr uma maratona com pesos nos tornozelos. O carro ainda podia correr, mas as regras o deixavam mais pesado e menos ágil. Essa série de ajustes e regulamentações foi um fator decisivo para encarecer ainda mais a produção do Aurora. O projeto que, no início, parecia ter um caminho promissor, foi perdendo força à medida que os obstáculos se acumulavam. Cada nova regra, cada nova exigência técnica, parecia distanciar o sonho de um esportivo brasileiro acessível. E assim, mesmo com todo o potencial que o Aurora 122C tinha, ficou claro que a luta para manter o projeto competitivo seria cada vez mais difícil. Mas, apesar de todos esses desafios, o legado que ele deixou para a indústria nacional ainda ecoa até hoje. Agora que você conhece a história do Aurora 122C, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O Aurora não é apenas uma peça de museu. Ele é um exemplo vivo de que ousadia e determinação podem superar qualquer obstáculo. Então, o que está te impedindo de colocar suas próprias ideias em prática? Que tal começar a aplicar essa mentalidade de inovação e superação no seu dia a dia? Afinal, a vida é como o automobilismo. Quem se arrisca, avança. Se você quer continuar aprendendo mais sobre histórias inspiradoras como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botãozinho do valeu. É uma forma simples, mas poderosa, de contribuir para que possamos continuar criando conteúdo de qualidade e trazendo mais curiosidades fascinantes do mundo automotivo. Clique nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e assista mais uma história de determinação e resiliência, que tenho certeza que vai te surpreender.